Lúcia Welk apresenta As Duas Terras, Livro 1, Memórias Perdidas, Capítulo 14, A Festa das Memórias Perdidas. Fauzi olhou-se no espelho do quarto e sorriu. Sentia-se muito elegante em suas roupas novas. Eram roupas de criança, mas isso não tirava sua satisfação de forma alguma. Jamais tinha usado roupas tão bonitas e cheias de detalhes, não desmerecendo as belas roupas que a senhora Mabel fazia para ele e Fion, obviamente. Fauzi sabia que a senhora estaria encantada com as roupas tanto quanto ele. Willa ajeitou as mangas do casaco e deu um sorriso para o espelho. Ele e Dália fizeram um acordo, enquanto voltavam do encontro com o mestre Hakim, de se divertirem hoje, como o mestre os havia aconselhado. Aproveitariam o último tempo juntos com alegria, deixando a tristeza para quando as despedidas chegassem. Fauzi abandonou finalmente o espelho e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Em outro lugar do palácio, Caleb andava por um extenso corredor, ajeitando sua roupa de festa, na qual ele sentia-se estranho e desconfortável. O Marrana gostava da vida simples, das vilas de pescadores, das casas-árvore, sem o luxo e a pompa que a vida no palácio de Teitene exigiam. Enquanto ele tentava arrumar as mangas do casaco, em vão, ouviu passos vindos de um outro corredor, e momentos depois, Anne estava diante dele. Ela estava deslumbrante. Usava um vestido azul celeste que ressaltava a cor dos seus olhos, e seu cabelo dourado estava parcialmente preso, caindo em ondas perfeitas até a cintura. Fazia anos que eles não se viam, e por alguns instantes os dois se olharam, completamente alheios com o que acontecia ao redor. Caleb tentou ajeitar o casaco pela 5ª vez. Estava nervoso e aquela roupa não ajudava a melhorar a situação. Ainda desconfortável com as roupas cerimoniais? A voz de Anne soou como uma brisa fresca no verão, uma voz doce e meiga. Gaguejou Caleb. Poderiam nos deixar usar os uniformes em ocasiões festivas também. Você está mais linda que da última vez que te vi. Caleb pensou em dizer, mas o que saiu foi: pelo menos haveria uma chance maior de ter algo do meu tamanho. Ele terminou de falar, tentando ajeitar mais uma vez o casaco apertado. Anne riu. Você não sobreviveria a um corcelete feminino, disse ela, e por um momento os dois voltaram a ser as crianças que brincavam juntas, e eles riram, imaginando Caleb em um corcelete cheio de babados. Então os adultos entraram em cena novamente, e o silêncio de quem tem muito a dizer, mas nada diz, voltou a reinar, até que Anne finalmente falou. Meu pai pediu-me para encontrá-lo no salão. Nos vemos mais tarde? Quero saber o que andou fazendo nesse tempo que esteve longe. Sua voz era tão acolhedora ao falar. Ela tinha o dom das palavras e da diplomacia, como seu pai. Sabia como gerenciar momentos tensos e desconfortáveis. Caleb sempre admirou essa habilidade de Anne. Muito por ele ser o oposto, e nunca saber o que dizer ou como dizer. Claro, sim. Mais tarde nos vemos. Respondeu ele arranhando a voz. Anne lhe deu o sorriso mais meigo de toda a grande floresta e saiu. Caleb a observou até ela sumir, entrando em outro corredor. Ouviu um barulho de botas e se virou.
Dália acabara de parar ao seu lado. Você veio agora ou estava lá atrás o tempo todo? Perguntou ele, olhando para o canto, logo atrás do fim do corredor. Parada no canto e desfrutando cada momento, respondeu ela com um sorriso zombeteiro. Caleb revirou os olhos, aborrecido, então olhou para Dália, intrigado. Roupas de marrana? Perguntou ele, vendo que ela vestia camisa, casaco, calça e botas. As roupas comuns que os marranas usavam em Teitene, mas sem o distintivo. Você não deveria estar de vestido? Foi a vez de Dália revirar os olhos. Pedi para trocarem. Não gosto de vestidos. Atrapalham na hora de correr ou se eu tiver que bater em alguém. Você não vai bater em ninguém aqui, respondeu Caleb exasperado. Dá para você relaxar pelo menos hoje? Eu já disse que Teitene é segura. Dália deu de ombros e começou a caminhar. Eu estou relaxada. Vou passar despercebida por todos e me divertir aos montes. O que não aconteceria se eu estivesse usando um vestido cheio de babados. E, a propósito, ela virou-se para Caleb. Você foi patético com a Anne, só para avisar. Ela sorriu mais uma vez e virou-se novamente, andando pelo corredor, até entrar em um outro corredor mais à frente. Passos soaram mais uma vez. Era Fauzi que vinha correndo. Desculpe, me atrasei arrumando o casaco. Que roupas lindas, não é, Caleb? Onde você e Fion estavam com a cabeça em dar um nome de flor para essa moça? Ela está mais para um espinheiro ou um cacto? Explodiu Caleb, ajeitando furiosamente a manga do seu casaco. Fauzi o olhou sem entender. Deixa pra lá, Fauzi. Venha, a festa vai logo começar. Caleb começou a andar, fazendo sinal para o pequeno o acompanhar. E lembre-se, perto de mim e de Mitawa, sempre. Fauzi concordou com a cabeça, ansioso e animado. Saíram pela porta de entrada do palácio e caminharam pelas ruas enfeitadas da cidade. Crianças corriam e brincavam, e pessoas bebiam, comiam, riam e conversavam nas inúmeras mesas espalhadas por todos os lugares. Os varais presos sobre os caminhos sustentavam luzes coloridas, enquanto outros varais acolhiam pequenas bandeiras também de muitas cores. Caleb os levou por um outro caminho, não aquele pelo qual chegaram. Esse os levava mais para o fundo da cidade, perto das cachoeiras. Passaram por pontes, vielas mais apertadas, na intenção de cortarem caminho, até que finalmente chegaram a um largo pátio, que parecia ser o maior espaço aberto da cidade. Ele terminava em um parapeito, e atrás dele havia algo parecido com um lago, onde pedras despontavam da água aqui e ali. O lago terminava num alto paredão, de onde desciam várias pequenas cachoeiras. Elas eram iluminadas por lamparinas maiores, colocadas em lugares estratégicos na parede de rochas. No pátio havia um palco principal e vários outros menores, além de muitas barracas e mesas. Os varais se entrelaçavam mais acima, presos às construções que margeavam o pátio, e às árvores laço que completavam a beleza do lugar. Mital os encontrou assim que entraram no pátio, mas pouco falaram, pois a música e as conversas exigiam que se falasse muito alto para conseguir ser compreendido. Mas Fauzi e Dália ficaram sabendo que a abertura da festa aconteceria ali, no palco principal, com um discurso de Mestre Hakim e um grande espetáculo. Olha só! Um daqueles pequenos ilas miseráveis e nojentos! Fauzi ouviu alguém atrás dele gritar. Procurou o lugar de onde viera o grito e viu um homem, grande e mal encarado, com uma careca na parte superior da cabeça e um cabelo longo e grisalho, amarrado na parte inferior.
Estava sentado a uma mesa com outros homens, tão mal encarados quanto ele. O homem percebeu que Fauzi o olhava e o encarou de volta, com um sorriso maligno. Dália fez menção de ir até o homem, mas Caleb a segurou pelo braço, mostrando que outra pessoa iria, uma pessoa com mais autoridade. Algum problema, senhor? Perguntou Mitaua, se aproximando da mesa. O cheiro de peixe que exalava do mal encarado revelava que ele era um marinheiro, vindo de longe. Nenhum problema, Mahana. Só estamos nos divertindo. Respondeu o homem irreverente, erguendo a caneca e mantendo o sorriso insolente. Muito bem, podem continuar a vossa diversão. Caso tenham algum problema, saibam que todos os Mahanas da cidade estão de prontidão e preparados para agirem. Mitaua colocou a mão no cabo da espada que lhe carregava a cintura e mostrou com um gesto de mão os vários Mahanas espalhados pelo pátio. O homem perdeu o sorriso de imediato. Tenham uma ótima festa, disse Mitaua, polido, e desta vez era o Mahana que sorria. Ele virou-se, voltando para onde Fauzi e os outros estavam. Esses estão bem avisados, mas por cautela, não se afaste de nós, Fauzi. Podem haver outros desses pela cidade. Vem muita gente de fora para a festa. Recomendou Mitaua. Eu não entendo. Por que eles não gostam de nós, Ilas? Eu não lembro de ter lido nada de ruim do nosso povo nos livros. Mestre Mi disse que essas pessoas não têm motivo, só são ruins. Caleb e Dália se entreolharam, lembrando da conversa que tiveram na Vila dos Veios. Mestre Emir está certo, Fauzi. São só pessoas ruins. Esqueça isso. Aconselhou Mitaua. Venham, temos uma festa para aproveitar. Os três seguiram Mitaua para mais perto do palco principal, mas Dália não deixou de encarar o homem na mesa com um olhar cruel. O marinheiro não sorriu ou desdenhou de volta. Pelo contrário, virou o rosto, com um olhar amedrontado. Dália sabia ser bem intimidadora quando queria. Uma trompa soou e a multidão no pátio ficou em silêncio. A voz de Mestre Hakim foi ouvida, amplificada pelo eco do lugar. Saúdo-vos, habitantes e visitantes de Teitei. Mais uma festa das memórias perdidas está para iniciar. Uma festa criada para celebrar e lembrar. Nossa história foi carregada pelos nossos pais e pelos nossos mestres, contada de geração a geração, contada para que jamais venhamos a esquecer. Das vitórias alcançadas com sacrifício e esforço para sermos sempre gratos. Das nossas derrotas, sofridas por orgulho, medo e ignorância, e assim aprendermos com elas, lembrando o que realmente importa, ensinando isso aos nossos filhos, para que eles ensinem aos filhos deles, e seus filhos às gerações vindouras. Em nossa festa, lembraremos nossa história em canções e versos, encenações e danças, para mantermos elas onde elas devem estar, em nossas mentes e corações. Que comece a festa das memórias perdidas. Uma salva de palmas e gritos entusiasmados ecoou por todo o pátio. Mestre Hakim saiu do palco principal e, em seu lugar, um grupo de músicos entrou e começou a tocar uma canção. Vão usar a Batalha das Fontes para a canção inicial esse ano. Falou Mitaua entusiasmado. Essa é minha história preferida. O menestrel começou a cantar, e conforme ele cantava, dançarinos entraram no palco e interpretavam suas palavras com dança. Água e sangue se misturam nas fontes de Umari. Homens fortes caem mortos pela fúria dos Ikari. De vermelho eles pintam o grande rio Bahorim. Dor e morte eles trazem, sua cor é carmesim. Quando tudo era derrota, ouviram gritos na floresta. Mahana era o seu nome, e sua arma arco e flecha. Um a um foram caindo os Ikari lá do norte.
e os poucos que sobraram fugiram da terrível sorte. As montanhas regressaram e jamais eles voltaram, pois agora há marranas caminhando lado a lado. A música e a dança eram cheias de vida e faziam o público sentir-se em uma verdadeira batalha épica. Quando a música findou, a plateia aplaudiu em êxtase, com vivas e brados. O espetáculo terminou com luzes estourando no céu sobre o lago, refletindo seu brilho colorido nas águas que caíam nas cachoeiras. Mais tarde, enquanto comiam em uma mesa embaixo de uma árvore laço, Mitawa explicou a Dália e Fauzi que esse foi o começo da ordem dos guardiões da grande floresta, os Marranas. Ikari era um povo muito forte do norte, os únicos que conseguiram atravessar as montanhas das sombras. Eles tentaram tomar as fontes de Umari, onde nasce o rio Bahorim. Marrana era um pescador, mas sabia lutar muito bem e tinha um espírito de líder como poucos. E assim como a história da canção contou, ele enfrentou os Ikari, reunindo os guerreiros sob seu comando, alcançando a vitória. Os Ikari fugiram e voltaram para o norte e nunca mais invadiram as Terras Verdes. Desde aquele confronto, homens e mulheres vêm sendo treinados para proteger a grande floresta em toda a sua extensão. Lhes deram o nome de Marranas, em homenagem ao pescador. Fauzi ouvia encantado a história. Ele amava histórias. Poderia ouvi-las a noite toda. Dália disfarçava, mas todas aquelas palavras sobre lembrar o passado a deixavam intranquila, dividida entre o desejo de lembrar e a vontade de esquecer. Mitawa continuou a contar empolgado, mesmo sob as ameaças e reclamações de Caleb, as aventuras dos dois amigos durante a vida. Contou sobre a infância deles no porto de Tekar, nas ilhas Jandui, e Dália descobriu que tanto Caleb quanto Mitawa eram órfãos e foram criados até seus 9 anos por um capitão de navio muito rabugento chamado Toga, que numa viagem a Teitene, Mestre Hakim fora até o navio de Toga e ao ver Mitawa e Caleb, os convidou para ficarem na cidade e se tornarem marranas. Mestre Hakim teve que nos comprar de Toga, pois ele não nos queria deixar ir sem uma compensação por ter nos criado até ali, disse Mitawa. Ele sempre foi um aproveitador, confirmou Caleb. Não sei no que nos teríamos tornado se Mestre Hakim não nos tivesse resgatado. Provavelmente piratas, brincou Mitawa. Então Mitawa seguiu contando as suas aventuras, agora em Teitene, de como ele sempre era o que colocava os dois em encrencas, e Caleb era sempre o que o salvava das enrascadas. Contou como eles conheceram Annie logo depois, e como os três se tornaram melhores amigos. Fauzi ria a cada nova aventura contada. Mas Dália ficava cada vez mais angustiada, suas memórias apagadas lhe perturbando a mente. Eles decidiram que era hora de voltarem ao palácio, onde aconteceria uma festa apenas para convidados. Dália caminhava entre as pessoas, mas os fantasmas que a perseguiam nos sonhos e visões começaram a dançar em sua mente. Uma sensação estranha a invadia. Mesmo em meio à multidão, andando ao lado de Mitawa, Caleb e Fauzi, ela se sentiu completamente sozinha. Pararam para ver um grupo de dança, que se movimentava energicamente e fazia muitos malabarismos. Os dançarinos usavam fitas coloridas, que voavam em sincronia com seus passos. A música era contagiante, mas Dália não conseguia apreciá-la. Queria correr, queria fugir. Olhou para os lados e, de repente, ela viu
Um estranho a olhava no meio da multidão que rodeava os dançarinos. Mas ele não era um estranho. Ela o conhecia. Era o homem da cicatriz. Num ímpeto, correu na direção do homem, tentando abrir espaço na multidão. Mas quando chegou ao lugar onde o havia visto, ele já havia sumido. Sentiu alguém pegar em seu braço. Era Caleb. O que aconteceu? Viu alguma coisa? Perguntou ele preocupado. Pensei ter visto alguém que conhecia. Ela iria dizer, mas acabou dizendo. Achei que tinha visto o homem que insultou o Fauzi. Por falar nisso, onde está o pequeno? Ficou com Mitawa enquanto eu corria atrás de você. E eu já lhe avisei. Você não vai bater em ninguém esta noite, entendeu? Dália respondeu com uma revirada de olhos e foi ao encontro de Fauzi e Mitawa, sem esperar Caleb. Fora uma alucinação. Como ela queria que aquele tormento parasse. Ela queria esquecer aquilo. Pelo menos naquela noite, ela não queria lembrar. A festa dentro do palácio se encontrava no auge da animação. Alguns dançavam, outros conversavam e outros comiam. Mas Caleb não estava no salão. Ele não gostava de toda aquela agitação. Preferia as pequenas festas, nas aldeias, onde todos se conheciam e tudo era mais reconfortante. Ele olhava o céu enfeitado de estrelas e sentia um vento calmo do norte que invadia a grande varanda, quase vazia. Ele ouvia as vozes lá dentro do salão, rindo e se divertindo. Caleb fitou o rio Bahorim à frente e a floresta na outra margem, imerso em pensamentos. Então ouviu uma voz doce e conhecida atrás dele. Imaginei que você estaria aqui. Falou Annie e parou ao seu lado. Você sabe que pessoas não são o meu forte. Caleb disse, continuando a fitar a floresta. Você é quem sempre foi boa nisso. Ele se virou e a olhou nos olhos. Estava mais relaxado, graças a algumas taças de vinho e o susto do primeiro encontro já ter passado. E mesmo eu sendo boa em lidar com pessoas, não consegui te convencer a ficar. Disse Annie, e Caleb desviou o olhar. Annie, já conversamos tanto sobre isso. Meu lugar não é aqui. É na floresta, protegendo o povo. Não tenho dom para a política como você e seu pai. Caleb hesitou antes de falar, como se temesse falar sobre isso novamente. E você também não pode esquecer que eu te pedi para vir comigo. Você disse não, lembra? E você também sabe por que eu disse não. Eu não posso simplesmente abandonar meu pai e Teitene. Ele conta comigo. Tenho me preparado há anos para substituí-lo no conselho. Você sabe que esse é o meu desejo. Foi esse caminho que escolhi para mim. Assim como é o meu desejo ser uma randa na Vila Core ou em qualquer outra aldeia que me colocarem. Esse é o caminho que eu escolhi para mim. E enquanto nenhum de nós ceder, nada vai mudar. Caleb olhou as águas calmas e as sombras das árvores do outro lado na escuridão. Eu queria dizer que consigo, Annie, mas eu não sirvo para essa vida de... Ele parou de falar abruptamente. Pode terminar a frase, Caleb. Disse Annie com sua voz calma e serena, o equilíbrio que deixava uma Hannah sempre admirado. Sei o que você pensa, e você está errado. Annie... Teitene, Valma, todo esse mundo aristocrático e político. Diga-me se você não é fascinada por tudo isso, argumentou Caleb. Eu sou fascinada por mudar as coisas, respondeu Annie, dessa vez mais enfática e firme. Sou fascinada em ajudar todas as terras verdes, não somente a grande floresta. Só porque eu tenho um jeito diferente de lutar do seu, ele não tem menos valor. Nem tudo se consegue com arco e flecha, Mahana. Caleb soube naquele instante que havia passado dos limites, de novo.
Ele odiava magoar Annie. A sensação de frustração por não conseguir mudar as coisas e fazer tudo ficar bem. Não queria mais reviver aquilo. Nenhum dos dois estava disposto a mudar, e aquela conversa, como todas as outras que tiveram sobre isso, eram inúteis. No final, eu ter ido embora foi a melhor decisão. Assim seguimos nossos caminhos em paz. Peço desculpas pelas minhas rudes palavras, Annie. Disse ele polido e fez uma mesura. Vou ver como os outros estão no salão. Caleb saiu sem esperar a resposta de Annie. Continuar aquela conversa só o faria machucá-la ainda mais. Decididamente, ele era patético. Dessa vez, ele tinha que dar razão à moça que tinha nome de flor, mas parecia um cacto. Annie não se virou. Apenas continuou olhando a noite, dividida entre sua vocação e seu coração, desejando deixar sua responsabilidade para outros, mas no fundo, sabendo que não conseguiria viver em paz se assim o fizesse. Mas o que em nome do único? Disse Caleb quando voltou ao salão, olhando para uma das mesas incrédulo. Em meio à música, gritos e risos, Fauzi e Dália dançavam e cantavam em cima da mesa, completamente embriagados. Mitawa, mais acostumado à bebida, só estava mais alegre que de costume, mas acompanhava do chão, entusiasmado, com vivas e gritos, assim como vários outros marranas, já sob o efeito do álcool. Caleb cruzou os braços. Como Mitawa deixou isso acontecer? Descruzou os braços, passou a mão no cabelo e andou, decidido. Alguém tinha que ser a voz da razão naquela noite. Quando chegou, ele inutilmente tentou descer os dois alegres cantores da mesa. Vamos, vocês já beberam o suficiente. Vão passar mal o dia todo amanhã. Mas os dois continuaram dançando, alheios às ordens do Marrana. Deixe-os se divertirem um pouco, Caleb. Interveio Mitawa, alegre. Daqui a pouco eles caem no sono e os levamos para os quartos. Vão dormir como bebês. Mitawa riu, mas Caleb não lhe deu ouvidos. Resolveu tomar medidas mais drásticas, puxando Dália por um dos pés. Depois de muitos chutes e reclamações sobre como Caleb estava atrapalhando sua performance, Dália acabou descendo, quase tombando no chão. Não fosse Caleb segurá-la. Me deixe dançar! Eu quero dançar! Gritou ela, tentando se desvencilhar. Você só vai cair de cima da mesa, está bêbada demais! Repreendeu a Caleb. Quem está bêbada? Ninguém está bêbada, meu caro. Isso que você está vendo é alegria. Já tentou experimentar? Iria fazer muito bem a essa sua testa franzida. Dália falou, batendo o dedo na testa de Caleb, arrastando as palavras. Não é, Fauzi? Fauzi parou de cantar e olhou para os dois amigos. Primeiro para Caleb e depois para Dália. Com toda certeza, respondeu Willa num grito entusiasmado, mas sua voz não estava menos arrastada que a de Dália, e ele provavelmente nem ouvira o que ela havia dito. Fauzi ensaiou um recomeço para a canção anterior, mas desistiu e sentou em seguida, baixando a cabeça, começando a roncar de imediato. Olha só, falou Mitawa rindo. Eu disse a você que eles iriam adormecer. Você já calculou o tanto de corredores que teremos que atravessar carregando-os até chegarmos nos quartos? Perguntou Caleb, tentando fazer Mitawa ver a situação pelo seu ponto de vista.
enquanto ele lutava para segurar Dália, que queria dançar ali mesmo. Você está certo como sempre, Caleb. Já sinto minhas costas estralarem. Respondeu Mitawa, mas ainda ria divertido. Eu levo Ila. Falou ele rapidamente, como se estivessem numa disputa. Que maravilha! Obrigado pela imensurável ajuda! Disse Caleb irônico. Dália observava Mitawa pegando Fauzi nos braços. Eu disse que o Fauzi não iria aguentar. Muito fraco para bebidas. Dizendo isso, Dália também despencou em Caleb, que a ergueu ajeitando-a no colo, pensando mal-humorado nos corredores sem fim à sua espera. Desculpe o meu mau humor lá no salão, e obrigado por me ajudar a levá-los, Mitawa. Caleb levava Dália no colo, e Mitawa levava Fauzi. Andavam por um corredor silencioso, ouvindo apenas seus passos ecoantes. Um grande contraste em relação à confusão de sons do grande salão. É um prazer ajudar, Caleb. Confesso que faz tempo que não me divertia tanto. Fez-me lembrar a nossa primeira bebedeira na adega do palácio. Pegamos no sono e quase que o servente nos pegou com a mão na garrafa. E eu tive que quebrar uma das garrafas para distrair o servente, nos dando tempo para fugir. Acrescentou Caleb, sorrindo ao lembrar-se da façanha. É o seu destino, meu bom Marrana. Salvar bêbados inconsequentes da vergonha pública. Vomitei a alma depois que saímos da adega. Os dois riram. Fauzi se remexeu no colo de Mitawa, soltando um arroto, mas não acordou. Seu mau humor tem algo a ver com a Anne? Perguntou Mitawa enquanto entravam em mais um corredor. Sim. Me diga, por que eu sempre digo e faço a coisa errada, Mitawa? Desabafou Caleb. Porque você é um tonto? Brincou Mitawa. Só não te derrubo porque você está levando Fauzi. Brincou de volta Caleb. Vou te dizer o que Mestre Haki já nos disse várias vezes. Há coisas que precisam de mais tempo que outras. Você e Anne são uma dessas coisas. E Mitawa iria dizer mais algo. No entanto, tinham acabado de chegar ao corredor aberto. Finalmente! Meus braços já estavam ficando dormentes. Seus braços? Ironizou Caleb, que levava o dobro de peso do amigo. Mitawa e Caleb pararam na porta do quarto de Fauzi. Não precisa me esperar, Mitawa. Não estou com vontade de voltar para a festa. Acho que vou andar um pouco no jardim e retornar à cidadela. Mitawa assentiu e entrou no quarto, fechando a porta. Caleb ajeitou Dália melhor nos braços e foi até o outro quarto. As lamparinas mantinham uma meia luz no quarto e Caleb deitou Dália cuidadosamente na cama. Tirou as botas da moça e foi até a lareira, jogando mais algumas sementes de crivon. Pegou um cobertor e cobriu Dália. Quando ele estava se erguendo, ela abriu os olhos e segurou o braço dele. Tenho inveja de você, Marrana. Ela disse sonolenta, arrastando a voz. Uma vida tão cheia de lembranças, de amigos. Tudo está aí, na sua cabeça. Tentou colocar o dedo na testa de Caleb, mas errou o alvo, deixando o braço cair novamente. Você não sabe o quanto tem sorte. Caleb ajeitou melhor a coberta e olhou para Dália, penalizado. Em algum momento você também vai lembrar da sua história. Estamos encarando Isblander na esperança disso acontecer, mocinha. Disse ele em voz baixa. Agora durma. Você precisa descansar. Vai acordar com uma dor de cabeça horrível amanhã. Ele tentou se levantar novamente, mas a mão de Dália segurou seu braço mais uma vez. E se eu não gostar do que eu lembrar? E se eu for essa pessoa ruim que você acha que eu sou? Dália deitou de lado,
ainda segurando o braço de Caleb. Talvez esquecer não seja tão ruim, sussurrou ela e adormeceu em seguida, soltando o braço de Caleb. O Marrana ficou ali, sentado na cama, pensando naquelas palavras que o atingiram direto no peito. Ele ainda olhava pensativo quando um sopro de vento mais forte abriu a porta de vidro. Caleb levantou-se e foi fechá-la. Para alguém tão desconfiada, me surpreende que ela não tenha trancado essa porta, disse ele para si mesmo, enquanto trancava a porta, olhando o movimento e agitação das ruas. Virou-se e foi até a porta de saída. Precisava ir para o jardim. Precisava de ar. Estava se sentindo sufocado, e não era o casaco apertado. Caleb descia os degraus da escada que dava para o jardim, quando parou de súbito. Precisava voltar para o quarto. Mas por quê? Não havia motivo para voltar. Desceu mais 3 degraus e parou novamente. Aquela sensação o incomodava. Algo estava errado. Muito bem, ele voltaria, daria uma olhada para ver se estava tudo bem e iria embora. Com a decisão tomada, Caleb subiu os degraus, atravessando o corredor muito silencioso. Quando abriu a porta do quarto, só teve tempo de desviar-se rapidamente de uma faca, que passou voando a centímetros de sua cabeça, cravando-se na moldura de madeira. Um homem encapuzado tinha acabado de entrar pela porta de vidro que ele havia trancado alguns minutos atrás e agora estava aberta. Caleb pegou a faca presa à moldura, pois ele estava desarmado, e o invasor vinha sobre ele com outra faca, numa agilidade e rapidez impressionantes. Caleb conseguiu segurar o ataque com sua faca, as lâminas se chocando, 1, 2, 3 vezes. O invasor era excepcionalmente habilidoso, sabia jogar os pés e onde concentrar sua força. Mas Caleb também era bom. Com agilidade ele rebatia e segurava os ataques sequenciais. Agora, além da faca, o invasor usava os pés, chutando, tentando desequilibrar Caleb. O Marrana concentrou sua força e empurrou violentamente o homem mascarado. Ele caiu, derrubando a mesa, mas logo levantou-se, tentando voltar à porta de vidro para escapar. Mas Caleb saltou sobre a cama e sobre Dália, que ainda dormia em sono profundo, e chegou à porta antes, barrando a saída. O invasor, então, saltou para a porta de entrada do quarto, e Caleb correu em seu encalço. O Marrana viu o invasor saltar do parapeito para o jardim. Era uma altura considerável, mas Caleb não teve tempo para pensar. Simplesmente saltou atrás dele, caindo sobre os arbustos de flores e sebes que amorteceram a queda, mas rasgaram seu casaco. Caleb não se importou, levantou-se num salto e correu, pegando um atalho para interceptar o homem mascarado que corria tentando sair do jardim. Caleb o alcançou e se jogou sobre o invasor, rolando com ele sobre um canteiro gramado. Novamente a força e a agilidade do homem surpreenderam o Marrana. O intruso conseguiu desvencilhar-se e correu. Caleb foi atrás dele novamente, sentia os vários golpes, e um pequeno corte sangrava em sua mão. O invasor alcançou o corredor que dava para a cozinha e para a porta de serviço. "Detenham-no!" gritou Caleb para os 2 guardas da porta, mas o mascarado foi mais rápido. Com 2 golpes certeiros que pegaram os guardas de surpresa, o invasor os deixou fora de combate, alcançando as ruas e se misturando à multidão que celebrava. Caleb ainda tentou procurá-lo, subindo numa das caixas de mantimentos na saída para a praça, para enxergar mais longe, mas o intruso havia sumido. Quando Caleb voltava para a porta de serviço, sangrando, frustrado e com raiva, uma das cozinheiras e 2 ajudantes ajudavam os guardas a recobrarem os sentidos. "Você, vá chamar o capitão Mitawa, agora!"
ordenou Caleb a um dos ajudantes, que obedeceu prontamente. Seu casaco, senhor, disse a cozinheira compassiva. Está rasgado. Caleb tirou o casaco, furioso, rasgando ele mais um pouco na difícil tarefa e o jogou para a mulher. Faça o favor, senhora, e jogue isso no fogo. Caleb entrou pela porta e seguiu pelo corredor, com olhos faiscantes, lembrando a si mesmo de jogar o resto das roupas cerimoniais na lareira quando voltasse à cidadela.